Uma ótima noite para você. A Opinião Regional está começando aqui na NTV. A gente, mais uma vez, em mais uma edição do programa Opinião Regional para falar muito. Hoje, o tema inteiro vai ser sobre política, né? Durante todo o programa, a gente vai abordar diversos temas aí ligados à política. Agora, não tem como, né? Da agora para frente aí, é o assunto da cidade, se torna aí o momento da política. Então, é o momento de você tirar suas dúvidas também, já começar a se preparar aí em relação ao seu candidato preferido, as situações. E nesse primeiro bloco aí do programa, a gente vai falar aí sobre as questões das pesquisas. São muito importante essa questão agora, né? Por isso a gente está recebendo aqui o professor Ronaldo Caixeta, né? Ele já está aqui com a gente, professor de estatística e diretor de Instituto de Pesquisa. Então, tem um professor aqui gabaritado para poder tirar todas essas dúvidas. Você pode participar aqui, ó. O WhatsApp já está aqui aparecendo, 999474515. Pode ficar à vontade, pode participar, pode tirar suas dúvidas. Nesse momento agora que a gente tem que destrinchar, né, toda essa questão da política, ficar atento a todos os detalhes, né, porque é o seu futuro que está em jogo, né, o futuro da sua cidade que está em jogo, a importância do seu voto ali no dia das eleições, né, que vai definir o caminho da sua cidade para mais 4 anos. Então, é importante ficar atento a tudo, a todos os detalhes, né? Professor Ronaldo Caixeta aqui com a gente, obrigado por aceitar nosso convite, participar aqui da Opinião Regional. Ficamos muito felizes em receber o senhor para a gente poder falar dessa questão da pesquisa. Obrigado pela participação e uma boa noite. Boa noite, eu que agradeço, estou à disposição. A gente tem muita coisa para falar aí sobre essas questões das pesquisas. Vamos lá, então, para a gente já começar, né? São muitos assuntos, muitas dúvidas. Então, vamos começar, professor. Primeiro, eu queria que você fizesse um apanhado geral dessa importância das pesquisas. Como é que funciona as pesquisas nesse momento agora, que já se começa, os candidatos já estão na rua, estão fazendo os seus trabalhos. Como é que funciona? O que mudou muito aí das pesquisas de alguns anos para as pesquisas aí de agora, nesse momento atual? Bom, na verdade, as pesquisas já existem há muitos anos, né? E a pesquisa é uma foto do momento. Então, nesse momento, é mais intenso a utilização das pesquisas pelos candidatos, porque o processo eleitoral já está acontecendo, né? Então a gente tem mais pesquisas, mas bem antes das eleições já se faz pesquisa. Por exemplo, os prefeitos fazem pesquisa para avaliar a administração, para corrigir a rota, e para levantar possibilidade de candidato, para testar nomes. Então, um ano antes das eleições, as pesquisas já são feitas, né? Se vocês observarem aí, até a pesquisa para presidente hoje já tem, né? E a eleição ainda está muito longe. Então, as pesquisas, o que é abordado muda um pouco dependendo do momento. Então, quando um processo antes do pleito, assim, levantado questões relativas a teste de nomes, por exemplo, que tem mais conhecimento, o nível de conhecimento de candidato, é levantado a questão de apoio. Agora, nesse momento, a abordagem já começa a mudar, já começa a avalia a questão de apoio também, mas já é muito importante avaliar também as estratégias dos candidatos. Então, muitos aspectos são considerados nas pesquisas pelos candidatos. Então, às vezes, e são poucas pesquisas no interior que são publicadas. Os candidatos contratam muitas pesquisas internas, e essas pesquisas são mais para níveis, para um fator estratégico das campanhas, para tomada de decisão. Agora que você me perguntou sobre a questão se as pesquisas, se isso mudou, né? Realmente mudou, porque a forma como o eleitor tem decidido mudou, sabe? O eleitor decide, antigamente o voto era muito assim, em função do chefe da família, que meio que ditava as regras, né?
Hoje é até o contrário, é os mais jovens que influenciam as pessoas mais experientes. Então o comportamento do eleitor vem mudando muito nos últimos tempos. Até dando um pitaco em cima disso, né, do comportamento dos eleitores vem mudando muito. Hoje em dia a gente tem muito, acho que vem crescendo muito o número de abstenção, de gente que não vota. Dentro dessas pesquisas, coisa um pouco do que o senhor entende. O que você acha que tem lidado isso? Hoje se mudou muito, né, como você falou. Antes era uma questão de chefe de família, a minha família vota em candidato tal, minha família vai apoiar candidato X. E hoje mudou muito. Hoje, às vezes, as pessoas estão deixando um pouco mais de votar, os jovens, às vezes, com as redes sociais, que acompanham um pouco mais, né, as publicações e tudo, acabam falando, o pai, ou mãe, ou tio, tem esse candidato aqui, ele fez isso, ele publicou isso, ele defendeu essa tese. O que você acha que mudou muito nessa questão das eleições para hoje? O número de abstenções que tem se aumentado? A população teria, será que eu posso usar o termo de desanimado um pouco com as eleições? Bom, eu acredito que sim, sabe? O interesse em política, ele tem diminuído, sabe? Assim, a gente que trabalha com pesquisa, às vezes faltando uma semana, poucos dias para a eleição, a pessoa não sabe nem quem são os candidatos, dependendo do certo público. Agora, por outro lado, com o advento aí das redes sociais, ficou mais fácil também de um candidato se tornar conhecido, porque os anos anteriores dependia muito dos meios de comunicações tradicionais, que era a televisão, a rádio. As nossas pesquisas têm mostrado aí que mais de 50%, 60%, 70% dos eleitores têm tomado conhecimento da eleição dos candidatos através das redes sociais. É lógico que o programa de televisão, a rádio, ainda exerce uma função muito importante num segmento de eleitores que não é tão conectado, sabe? Principalmente, e também nas cidades menores e tudo, mas a rede social realmente nunca teve tão forte. Então, por isso que a gente observa aí que mudou demais. Tanto é que você tem, às vezes, um debate, o candidato, ele no debate, ele não está tão interessado no debate, ele está mais interessado no que vai ser tirado, recortado daquele debate, né? E para ser disponibilizado nas redes sociais. Então o foco tem sido muito rede social. Hoje a gente tem aqueles famosos recortes, né, que estão por todos os cantos aí nesses principais aplicativos de vídeos curtos, né? Então, sempre que você está ali mexendo, sempre aparece alguma coisa, porque tem esses anúncios muito pagos e tudo. Então, aparece esse tipo de recorte que chama a atenção da pessoa, e a pessoa, às vezes, através por causa daquilo, começa a seguir, a tentar entender a vida daquele candidato e tudo. Então, hoje, nessa mudança, os candidatos têm que se adaptar muito a isso e entender que mesmo rádio e TV, que leva muito até as pessoas, a rede social hoje, ela é o principal, acho que o principal foco, né, de atingir ali as pessoas para se conscientizar ali para a questão da votação. Com certeza, né? Então, o foco, e os candidatos sabem disso, né? Tanto é que atualmente o investimento em rede social, ele às vezes tem sido até maior do que nos meios tradicionais. A gente vê candidatos, alguns candidatos com tempo muito pequeno de televisão e que tem ganhado espaços. Um dos exemplos, você pega lá o Pablo Marçal em São Paulo, ele começou com um percentual muito baixo, vai ter pouco tempo de televisão, mas é um candidato muito antenado com as redes sociais e está ganhando muito espaço. Mas aí entra as pesquisas, né? Ou seja, as ações, o comportamento do candidato também é muito monitorado por pesquisas, sabe? Se um determinado posicionamento faz ganhar voto, aquele candidato faz adequações para atingir o eleitor. Então, quando tem um programa de televisão, um debate, é monitorado e aí ele mapeia isso e trabalha em cima desses pontos que dá que fornece melhores insights na sua intenção de votos. Então, eles têm esses levantamentos, essas estatísticas.
Professor, e a gente vai para um rápido intervalo agora, mas já para deixar uma pergunta para a volta de como que funciona essas pesquisas, né? Como é que é visto isso também? Se vai acompanhando ali os debates, uma coisa para pesquisa ser feita, como é que funciona? A gente vai para um rápido intervalo aqui agora no Opinião Regional e na volta o professor Ronaldo Caixeta vai responder mais detalhes para a gente. Você pode ficar à vontade, o Opinião Regional volta já já. Estamos de volta aqui depois do rápido intervalo na Opinião Regional com o professor Ronaldo Caixeta. A gente estava batendo um papo aqui bem interessante aqui no intervalo aqui, então a gente estava conversando muita coisa, a gente falando aí sobre o tema de política e dentro do tema da política a gente falando das pesquisas, né? Pesquisas que são muito importantes nesse momento, aí o que pode, o que não pode em relação às pesquisas, então é um momento de você aproveitar, pode tirar suas dúvidas também pelo nosso WhatsApp 349-9947-4515, é o WhatsApp para você participar e também, claro, né? Sei que você está em casa aí, tá atento a cada informação, porque nesse momento é muito importante, é a vida da sua cidade, né? O futuro da sua cidade que está em jogo nesse período agora de eleições, até aí outubro, então tem muito que se falar sobre isso, muito que se preparar sobre isso. Professor Ronaldo, antes da gente ir para o intervalo, eu tinha até falado dessa questão das pesquisas, né? De como que funciona. O candidato, ele está ali participando de um debate, aquele debate de TV, hoje mesmo existem os debates em YouTube também, transmitido. Ele tem toda uma assessoria por trás disso que fica atento, né? Faz uma pesquisa ali de redes sociais, o que está sendo dito, o que não está, até mesmo para preparar para outros debates, né? Hoje todo mundo fomenta essa questão das pesquisas de todas as formas, o que tem sido muito dito. Hoje a gente tem muito ali a questão do X, né, o antigo Twitter, que gera hashtags, gera os assuntos mais comentados do momento. Então, aquilo também se torna uma pesquisa para eles próprios, né? É verdade, Luiz. Isso mudou muito, né? Porque nós temos pesquisas quantitativas e pesquisas qualitativas. Então, no caso de um debate, é utilizado o que é chamado grupo focal. E os candidatos têm grupos de eleitores, não os candidatos, as suas assessorias, e no momento do debate, essas informações são levantadas sobre o comportamento da resposta que o candidato dá, sobre o que dá mais efeito, isso em tempo real, sabe? É coletado essas informações, essas interações. E também na rede social, aí é feito um levantamento quantitativo de interação, de like, de resposta, de emoção. Então isso é tudo, mas tudo mapeado mesmo, qual candidato teve melhor desempenho. Então, e isso impactou muito a questão dos resultados, assim, não da confiabilidade, mas de um resultado pontual de pesquisa. Porque qual é uma pesquisa? A pesquisa é uma foto de um determinado momento. Então, se eu faço uma pesquisa 1 ano atrás, o resultado é 1. O resultado de uma pesquisa 1 mês da eleição, eu tenho um resultado. Mas não quer dizer que daqui 1 mês, no dia da eleição, vai ser aquele resultado. Por quê? Porque a foto vai mudando, a realidade, o cenário vai mudando. Porque vai ter campanha, as pessoas podem mudar a sua intenção de voto, tem os eleitores indecisos que não aparecem na pesquisa, e o eleitor tem deixado cada vez mais para o último momento. Então, muitas das vezes, essa pesquisa que a gente faz, pesquisa de campo, ela não consegue captar fielmente isso. Porque se eu faço uma pesquisa com 1 semana, no dia da eleição o resultado pode ser diferente. Faltando mesmo 2 dias, se acontecer um evento, algo fora do padrão, o resultado vai ser diferente de 2 dias antes que foi feita a pesquisa. Mas as redes sociais, o movimento na internet, é possível ser captado. Então, se a gente pega, por exemplo, as eleições do Zema, há 8 anos atrás, aí, quando teve 4 anos, né, da primeira eleição dele, os resultados mudaram enormemente, assim, ele foi crescendo enormemente. Você pega o resultado do prefeito aqui de Patos, aconteceu esse fenômeno também, ele começou com certo valor, depois foi crescendo, e dentro de poucos dias ele cresceu enormemente. E às vezes as pessoas não compreendem isso. O Instituto errou, o Instituto acertou.
mas tem esse efeito, porque é muito dinâmico, sabe? De um dia para outro pode alterar. As pessoas é vivo, então não dá para falar assim, o Instituto errou completamente. É claro que tem uma explicação, sabe? Assim, e tem pesquisas erradas mesmo, isso acontece. Tem instituto que não é confiável, então existe isso também. Mas não dá para acreditar que o resultado, que eu quero falar, que resultado de uma pesquisa que foi feito antes, que aquele resultado vale fielmente para o dia da eleição. Como é que é essa questão quando a gente vê muito agora nesse período eleitoral que liberou, né, a partir de hoje aí, as propagandas eleitorais e tudo, que daqui a um certo tempo a gente começa a ver que às vezes muitos utilizam aquela situação segundo pesquisas, o candidato X está disparado, pesquisas não mentem, enfim, essa questão, né, que se utilizam muito quando começam a sair essas pesquisas. Até que ponto o eleitor pode aí confiar nessas pesquisas quando é se utilizado ali dentro daquele tempo que se tem na campanha e tudo? Às vezes é realmente, ou o eleitor pode ficar a confiabilidade nisso nas pesquisas que são utilizadas aí pelos candidatos? Bom, eu acho que a confiabilidade, quando ela é feita por um instituto sério, um instituto que tem ética, dentro daquela limitação que eu falei, do dia que foi feita a pesquisa, é confiável sim, sabe? É aquilo mesmo. Tanto é que, atualmente, o pessoal aceita, os candidatos aceitam os resultados e tudo. Agora, existem institutos que podem ser comprados, que sabe, institutos que não têm credibilidade. E sempre aparece. Pode observar que, e muitas das vezes, aparecem uns institutos que a gente nunca viu falar e que está aí divulgando resultado de pesquisa. Mas os institutos sérios fazem o seu trabalho e tem confiabilidade naquilo que está falando. E igual você falou também, né, professor, em relação da pesquisa quantitativa, qualitativa, pesquisa de campo, hoje, né, tem a rede social, tem inteligência artificial também, tudo que está sendo utilizado. Como que o senhor, dentro da área das pesquisas, né, o que é mais visto aí hoje? Se utiliza mais as pesquisas feitas em redes sociais, ali se procura, vamos pegar um fomento do que está ali sendo comentado nas redes sociais e vamos fazer isso se tornar uma pesquisa, ou vamos utilizar a rede social, a pesquisa feita, foi tantos por cento, e mais a pesquisa de campo, que deu mais tanto por cento, e ele faz uma porcentagem em cima daquilo. Como é que funciona aí hoje para essa? Ou cada uma é diferente de outra? Como é que funciona? Bom, cada uma é diferente da outra, sabe? A pesquisa, os levantamentos em rede social é do comportamento do eleitor. Existem as enquetes que coloca na rede social, mas enquete não tem muito efeito, sabe? Porque você joga lá, você não tem controle daquilo. Ou então, se tem um candidato onde o seu eleitor é mais apaixonado, eles têm mais disposição a responder. Então, não existe uma questão de amostragem adequada. Então, para você ter um resultado realmente que seja confiável, em termos de número da realidade, é a pesquisa de campo. E aí existe técnica para fazer essa coleta de dados. A gente tem que considerar nessas pesquisas a questão da margem de erro da pesquisa, a questão do nível de confiança e a amostragem, né? Então, a amostragem, eu tenho que coletar uma amostra que seja representativa de todos os eleitores, ou de um país, ou de um estado, ou de uma cidade. O que é essa representatividade? A gente leva em consideração a questão geográfica, porque se um bairro é menor, uma região é menor, eu pesquiso menos pessoas, menos eleitores, do que de uma região maior. É uma questão de lógica. E aí a gente leva em consideração a questão do gênero masculino e feminino, porque homens podem votar diferente das mulheres. Levamos em consideração na amostragem as faixas etárias, diferente faixa etária, de forma que, no momento, depois que foi feita a pesquisa, vamos supor, com 500 eleitores, se a gente tirasse uma foto desses eleitores, esses eleitores eles têm a cara de toda a população, de todos os eleitores daquela cidade. Se eu tirar uma foto, aqueles eleitores têm diferentes idades, eles moram em diferentes locais da cidade, eles têm diferentes idades, então aí eu tenho uma representatividade. E aí vem a questão da margem de erro. Margem de erro é quanto que do resultado que eu obtive em uma amostra,
Tá? Vamos supor que um determinado candidato teve 30%. Se a minha margem de erro for de 2% ou de 3%, quer dizer que aqueles 30% ele pode variar para menos, vamos supor, se a margem for de 3%, menos 3%. Quer dizer que é 30 menos 3, 27. 30 mais 3, 33. Quer dizer que o intervalo, se as eleições fossem naquele dia que foi feita a pesquisa, aquele candidato, ele teria de 27% a 33%. Isso é a margem de erro. Com qual confiabilidade? Essa confiabilidade, geralmente, ela é de 95%. Tem 95% de probabilidade do resultado ter uma variação de 3% para mais ou para menos. Então, é isso, né? Se eu quero uma maior confiabilidade, eu vou ter que pesquisar mais eleitores. Se eu quero uma menor margem de erro, maior é a minha amostra. Mas só que amostras muito grandes custa mais caro. Você fazer uma pesquisa com 300, com 500, mas geralmente em cidades pequenas, eu falo pequenas assim, 5 mil, 10 mil, é em torno aí de 350 amostras. Na cidade do Porto de Patos, a gente pesquisa 500, 600. Mas aí a pessoa pensa, mas a cidade de Patos tem muito mais gente, mas não é isso, é a forma como que eu vou coletar o dado, é como que vai ser a minha representatividade. Não é levado em consideração tanto o tamanho da população. Porque tem gente que fala, mas 1%. Mas imagina Serra da Saudade, que é o menor município, que lá deve ter uns 500 eleitores. Se eu pegasse 5%, eu iria pegar 5 pessoas. Então não é em porcentagem, é questão de nível de confiança e mais de erro. Professor, muito bom o papo aqui, né? O tempo passa muito rápido na opinião geral, muito assunto, muitas situações, né? Então, quero agradecer pela sua participação, a gente tirar essas dúvidas aí, essa questão sobre as pesquisas, né? O senhor agora já vai para poder dar aula, tirar mais dúvidas de mais alunos. Então, agradecer aqui pela participação Ronaldo Caixeta, professor de estatística e diretor de Instituto de Pesquisa aí, tirou nossas dúvidas em relação às pesquisas, né? Muita coisa, confiabilidade. Professor, obrigado, viu, pela participação do senhor aqui, pela disponibilidade e com esse tema de política, tem muito mais tema, a gente já conta, claro, com a participação para uns próximos programas. Bom, eu que agradeço, estou à disposição, Luiz. Sempre que precisar, estamos à disposição. Muito obrigado, boa noite. Mais uma vez, muito obrigado, boa noite. A gente vai agora na Opinião Regional para um rápido intervalo e daqui a pouco a gente volta. Já estamos de volta aqui com a Opinião Regional, um rápido intervalo e a gente continua o nosso papo aqui sobre política, né? Não tem como, agora a gente já está aí nesse período eleitoral, é política, é muito assunto, então gera muita coisa a ser dito sobre isso. A gente está recebendo agora para o segundo bloco aqui do programa, na Opinião Regional, o advogado, né, Tiago Alves, aqui para poder tirar mais dúvida com a gente, já está por aqui para poder a gente falar agora da questão da política em geral, muita coisa, tem cidades aí com candidato único também, enfim. Então é o momento de tirar essas dúvidas, né? A gente tem que ficar atento porque isso interfere diretamente no seu futuro aqui na cidade, no futuro da sua cidade também. São os próximos 4 anos que estão em jogo, então a gente tem muito o que abordar em relação aí à política. Quero desejar aqui boa noite, Tiago, obrigado pela participação, por aceitar aí o nosso convite para a gente poder bater esse papo aí em relação à política. Muito obrigado, Luiz. A participação sempre aqui no programa é muito importante. Também para a gente conversar e trocar uma ideia sobre essa política que começou, né? Está a todo vapor, para a gente entender melhor algumas consequências jurídicas ou não dessa política. Estamos aí para dar essa opinião, solução do caso, para entender melhor o jogo político, o cenário político municipal. Doutor, então, para a gente já começar, né, falando um pouco isso, a gente tem praticamente o quê? Uma semana, né? Foi desde o dia 16 aí de agosto, quando teve o pontapé inicial, todo mundo pôde ir para a rua, pedir seu voto, fazer sua campanha política. Então já tem mais aí um pouco mais de uma semana que já tudo começou. Eu queria que o senhor fizesse aí, do que o senhor tem acompanhado da política aqui de Patos, da região também, enfim, o balanço até agora nesse primeiro. O que o senhor tem acompanhado aí da política? Como é que o senhor tem visto a questão da política já nesse início aí de trabalho de todos? Nesse momento, claro, que fica aquela correria aí, claro, para pedir o voto, já para preparar os seus eleitores. Bom, nós conversamos muito aí, temos muito conhecidos dentro do TRE, né, o Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais, e conversando com eles,
A política ainda está caminhando, né? Está começando, os candidatos a vereadores, candidatos a prefeitos estão vendo as logísticas das suas campanhas para entender melhor, mas o TRE já está trabalhando muito, com muitas impugnações, com muitas causas levadas no TRE para tentar ter uma eleição mais limpa possível. Então a população tem que sempre ter uma atenção especial às eleições para que as eleições sejam mais transparentes possíveis, para que o eleitor tenha uma tranquilidade na votação. Então, assim, nós estamos acompanhando aí as eleições, né, as campanhas estão começando, os vereadores e candidatos a prefeitos estão estudando ainda as suas campanhas, mas já está começando a todo vapor essas eleições. Doutor, e o que você pode dizer um pouco dessas partes de impugnações, né, que acontece? Porque a gente começou aqui em Patos com 219 candidatos a vereadores, né? Hoje são 3 candidatos a prefeito e 219 candidatos a vereadores. Se eu não me engano, já diminuiu um pouco. Acho que já teve algumas impugnações de alguns. Acho que 5 ou 6, enfim, não me lembro agora exatamente. Mas o que acaba gerando essas impugnações? O que a população tem que ficar atenta? Porque às vezes até um candidato dela que ela não está ciente ali, demora um pouco a chegar para ela essa informação. Essas impugnações agora, depois que começou, vai gerando como? É interessante. Isso tem até no site do TRE Minas Gerais, TRE-MG, lá você ainda consegue olhar. Quando o candidato está lá escrito concorrendo, porque toda a ficha eleitoral dele, toda a documentação dele está tudo certo. Então ele já realmente está apto para concorrer. Tem alguns candidatos que vocês podem observar lá na lista do TRE, que está inapto, porque não tem a documentação exigida, ou algumas candidaturas estão sob a via judicial, porque às vezes o TRE entendeu que estava inapto, a pessoa entra judicialmente e consegue uma liminar para ter a sua concorrência à eleição. Então, assim, basicamente agora, antes do começo das eleições, seria documental. Então, às vezes, o candidato não conseguiu arrumar todos aqueles documentos aptos para concorrer. Agora que ele já está concorrendo a um cargo como prefeito ou às vezes como vereador, aí o eleitor já tem que ficar atento. Se não está tendo abuso da máquina pública, não está tendo compra de votos, algum crime eleitoral, e aí, caso haja algum tipo de abuso nas eleições, na sua candidatura, o eleitor pode, hoje tem até um canal próprio do TRE, fazer essa denúncia, e aí o TRE abre, então, para impugnações, ou através até de próprios candidatos. Um candidato contra o outro candidato também pode abrir essas impugnações. O que é essas impugnações diretamente? O que o eleitor pode ver ali e pensar e falar, olha, eu tô achando que esse candidato está indo por um lado que não devia, ele está usando, enfim, gastar muito, às vezes, com um santinho, ver que o dinheiro não está sendo muito bem visto. O que é ali pro candidato, pro eleitor poder entender? E claro, tem aquela questão também do eleitor que tem o seu candidato fiel e às vezes até pode usar um pouco da má fé, né, disso em relação a isso. Mas o que é assim exatamente que o eleitor pode ver e olhar e falar, isso aqui acho que cabe uma denúncia? Eu acho que o mais notório da sociedade é a compra de votos. Então vamos imaginar, um candidato está em um bairro fazendo compras de voto. Então, assim, é um crime eleitoral, não pode. E aí, se for flagrado o candidato realmente comprando voto, sei lá, entregando dinheiro, prometendo cargo, prometendo alguma coisa, isso pode gerar uma impugnação. Com a impugnação, o TRE vai abrir um processo, né, para verificar, e aí pode ocorrer até a perda do cargo que ele está pleiteando na eleição. Então, basicamente é isso. Um dos requisitos maiores que a gente vê aí seria a compra de voto, ou às vezes algum abuso, que aí tem que ser verificado pelo TRE se aquilo caberia ou não a impugnação. E a gente tem uma situação também que aconteceu aqui na região, acho que São Gonçalo, né, da Baité, se não me engano, é a questão de apenas um candidato. Nesse caso, apenas um candidato a prefeito, que aconteceu lá, apenas um candidato a prefeito.
Até que ponto? Como é que você vê essa situação de uma cidade, ou algumas cidades também, né? Outras cidades acabou ocorrendo isso, ter apenas um candidato? O que ocorre para isso? A oposição, enfim. A cidade ter um candidato é bom? Até que ponto isso pode ser um pouco ruim? Luiz, eu avalio que uma candidatura única a um pleito municipal, principalmente do vereador, do prefeito, isso é prejudicial para o município. Porque sabemos que o processo eleitoral é um processo democrático que foi buscado a sangue para que a gente poder ter essa opção de voto. Se caso chegamos no município, por exemplo, São Gonçalo do Baeté, e que eu estava fazendo até alguns estudos, eu verifiquei, Luiz, que são mais de 40 municípios no Brasil que têm uma candidatura única. Um prefeito candidato sozinho. Então isso eu reputo que é muito ruim para o município, porque acaba que o eleitor perde aquela oportunidade de ter a escolha do voto. Se ele tem só um candidato, não tem como votar. Mas pode votar branco, pode votar nulo. Porém, se caso aquele candidato com a chapa única tenha a maioria dos votos válidos, ele já é consagrado o prefeito municipal. Então, assim, na minha avaliação, é muito ruim para a cidade. A oposição é muito importante. Sempre que tem oposição é importante, porque para discutir os vetores da cidade. Então, na minha avaliação, é muito ruim. Tomara que nas próximas eleições tenham mais gente envolvida para que também entre na candidatura. Eu acho que, né, nem sei como é que ponto que fica isso, né, de ser algo muito raro, mas acho que é muito raro mesmo se acontecer uma questão como essa. Aqui em Patos mesmo, a gente foi quase que, vamos dizer assim, aos 45 do segundo tempo, quase que se teve uma candidatura única do atual prefeito Luiz Eduardo Falcão, mas depois acabou surgindo aí na reta final mais 2 candidatos, o Douglas e também o Hilton Filho, para poder fazer essa candidatura. Interfere muito também, né, na forma de trabalho da pessoa, que espera uma oposição e ela vai demorando, então você vai planejando uma situação e depois, quando você vê se tem uma outra a ser feita nesse caso, né? Sim. Mas você falando que é raro, eu estava olhando lá que nos dados do TRE, do TSE, 2020 tinha mais de 20 cidades com a candidatura única. Em 2024 nós dobramos a candidatura única. Então, assim, o que eu reputo, o que eu visualizo, Luiz? Que as pessoas estão perdendo aquela emoção com a política. Isso é muito ruim, porque política, nós estamos diretamente gostando ou não, sempre envolvidos com política. É na saúde, é na segurança, é na educação. Então, as pessoas não podem perder essa paixão pela política, porque a política está entre nós e precisa ser desenvolvida sempre para o desenvolvimento da cidade, desenvolvimento do país, desenvolvimento do Estado. Doutor Tiago aqui com a gente, Tiago Alves, advogado, para a gente poder falar dessa questão da política, né? Muita coisa envolvida. Ele disse um ponto importante: as pessoas estão desanimando com a política, né? A gente vai para um rápido intervalo aqui agora na Opinião Regional. A gente volta daqui a pouco falando mais dessa questão, né? As candidaturas únicas, também mais dessa questão geral aí da política. Tem muito assunto ainda para a gente poder abordar aqui no programa Opinião Regional, que volta já já. Gente, de volta com Opinião Regional aqui, recebendo o Dr. Tiago Alves, advogado, a gente falando ainda mais sobre o tema de política. A gente bateu um papo muito interessante aqui também durante o intervalo, porque não tem como, né? A política agora é o assunto da cidade, é a situação, como eu disse, né? O Dr. Tiago até disse aqui também em relação a isso, é a população desanimando um pouco, mas tendo que entender, né? Tendo que entender a situação de que a sua cidade está nas suas mãos, está naquele momento que você aperta ali aquela tecla verde lá, então tem toda essa situação. Doutor Tiago, a gente foi para o intervalo, o senhor tinha falado da questão da população desanimar, a gente falando da questão da candidatura única, né? Uhum. Que de 2020 para 2024 dobrou, era cerca de 20, passou para praticamente 40, e o desânimo da população. O senhor observa muito, né? Sempre recebendo como advogado também, tudo, enfim, tendo conhecimento em relação a isso. O senhor acha que
tende a piorar isso da questão da população estar desanimando muito e procurando pouco a identificar, ou então aquele candidato, o que ele realmente vai fazer? Às vezes vai muito pela amizade. O desânimo hoje, às vezes ele tem ido junto com a pessoa para votar? Eu acredito, Luiz, que a política tem que ser discutida nas escolas, porque a partir do momento que você coloca a política nas escolas, os jovens que estão lá no ensino médio, ensino fundamental, eles vão começar a gostar e se interessarem pela política. E aí, daí surgirão novos políticos para a cidade. Porque a partir do momento que não tem esse desenvolvimento nas escolas, eu entendo que realmente pode cair, porque só você pegar a base. A maioria dos candidatos a prefeitos, a vereadores, são pessoas que já têm uma certa idade. E aí, daqui alguns anos, quem vai vir para substituir essas pessoas? Cadê os jovens? Porque para ser candidato a vereador, você pode ter 18 anos de idade. Então, cadê os jovens com 18, 19, 20 anos para entrarem como candidatos, lançarem seus nomes para a população e daí formarem novos líderes políticos? Então, isso é um caso, se pensar, de colocar essa matéria política muito forte para que no futuro não ocorra isso. Porque imagina, 2024 dobrou, 2028 dobra de novo, então vai chegar um momento que vamos ter 40, 80, 160 cidades com a chapa única. Aí pode ser que nós vamos retroceder lá na ditadura, em que a gente não tinha a opção de escolha, era imposto. Então, você vai ser o candidato, é isso e pronto, sem oposição, faz o que você quiser, porque aí fica fácil. O prefeito com uma chapa única, ele pode fazer o que quiser na cidade, porque ele não vai ter ninguém para opor, falar, criticar, você não fez isso, você faltou aquilo, faltou... não vai ter essa crítica da oposição. Até os próprios vereadores vão ficar à mercê de uma oposição, porque se a gente criticar, se a gente colocar a oposição, quem vai ser o candidato no lugar dele? Não vai ter, porque é candidato único. Então, eu entendo e avalio que isso é imediato. Colocar a política nas escolas para que novos líderes jovens venham a se candidatar a pleitear a prefeito, a vereador, a deputado federal, deputado estadual, senadores, governadores e até presidente. É porque hoje as pessoas pedem muito, né? Fala assim, a gente precisa de mudança na Câmara Municipal, precisamos renovar, tem X vereadores que não me agradam, a gente precisa de uma renovação quanto antes na Câmara Municipal e afins. Mas quando se falam mesmo, o que você pretende fazer para essa renovação acontecer? Você pretende mudar seu voto? Você pretende fazer isso? E às vezes muitas pessoas falam que, não sei, não gosto muito de política, não é isso, mas eu acho que tem que ter essa renovação. Fica difícil cobrar uma renovação em um local com 17 vereadores, vamos dizer assim, igual aqui em Patos, cobrar essa renovação, você falou, não começa de lá de baixo, não começa essa situação e as pessoas acabam vendo que é o que tem, vamos por ali mesmo, né? Tanto é assim que você pode observar nas câmaras, até que em Patos, o ano passado, na eleição passada, deu uma modificada, mas geralmente em cidades menores, um vereador candidata e por vários anos seguidos ele é reeleito. Um candidato a vereador é reeleito. Por quê? Não teve uma renovação de candidatos para ter uma confrontação com aquele candidato que vem sendo reeleito. Então, isso é comum em cidades pequenas, em que um vereador já está lá e ele vai reelegendo por vários anos, porque o eleitor não tem um novo candidato, não tem um novo nome para falar. Então eu entendo que isso é muito importante, que tragam mais a política para as escolas, para que novos jovens, até interessante esses dias, eu vi um estudante, teve no meu escritório, com muita ênfase, querendo saber como é que funciona a política, o que faz um vereador, o que faz um prefeito, e eu achei interessante ele buscar isso,
Porque tá difícil ver, né? Às vezes o jovem está interessado de outros ramos profissionais e aí esquecem da política. E a política é muito importante para nós. O vereador tem um peso muito grande na cidade, no município. O prefeito nem se fala, tem uma autoridade gigante na cidade, porque quando você vê uma rua, quando você vê uma educação, uma saúde, primeira janela, primeira porta de entrada sempre é o prefeito, sempre é o vereador. Então, eu acho, Luiz, que na minha opinião, avalio que tragam a política para a escola. Vamos discutir políticas na escola. E é importante discutir essa política na escola, né? O doutor Gonçalo mesmo falou, porque muitos não sabem que o vereador, ele não tem muita autonomia em algumas coisas. Assim como o executivo também algumas coisas não tem, mas tem mais do que o vereador. Então ele fala assim, meu vereador não fez nada, meu vereador falou que iria solicitar aqui o pedido para fazer um recapeamento da minha rua, um tapa-buraco, o que seja, um serviço simples, né? E muito de hoje em dia, às vezes não sabe que o vereador não tem essa autonomia. Ele tem autonomia de pedir, de fiscalizar o executivo, mas não tem autonomia de que muita gente acha, meu vereador não faz nada. Às vezes faz, né? Manda o ofício, manda o pedido e às vezes não é atendido por diversas circunstâncias, né? Motivos em relação a isso. Então, isso tem que ser levado. Esses tipos de informações também têm que ser passados porque são importantes nesse momento, né? Muito importantes. E você falou uma coisa interessante e eu quero até alertar o eleitor. O vereador que você votou ou que você pleiteia votar, principalmente for o candidato à reeleição, você tem direito a ir lá na Câmara Municipal e ver o que ele fez. Ele fez só nome de rua, não fez mais nada, acrescentou mais nada na cidade? Então avalie seu voto. Mas vai lá e vê, será que ele fez ofício? Será que ele cobrou da prefeitura? Ele fiscalizou obras públicas? Ele fiscalizou hospitais públicos? Qual foi o tipo de fiscalização, de desenvolvimento que ele fez durante a sua legislatura? Então, isso é importante, Luiz, que as pessoas cobrem e veem o que ele foi feito para que mereça ou não o voto novamente, ou se está na hora de modificar. Isso é um alerta até importante que o senhor está passando, que o pessoal pode realmente fazer isso, que o pessoal fala, mas a Câmara Municipal não tem como, ou isso, aquilo, outro. É uma passada rápida que você dá, você consegue ir lá na recepção, perguntar, falar, olha, como é que eu faço para saber o que o meu vereador fez? O que ele tem feito? Como é que eu consigo? Certamente tudo vai se passar porque é feito o processo de transparência ali, né? De lisura em relação a toda a situação. Então, isso tem que ser muito bem visto. Tem que ser perguntado agora que os candidatos estão na rua, antes dele chegar em você e falar, olha, tá aqui meu santinho, tá aqui meu adesivo, vote em mim novamente. Perguntar, já que ele está na rua, né, o doutor, olha, o que você fez? Vem cá, me fala, você tem aí o levantamento? Queria ver com você, posso ir no seu gabinete um dia? É realmente entender, né? Porque é o futuro que tem em jogo. Antigamente, Luiz, muitas pessoas vão se lembrar que tinha uma cartilha chamada plano de governo, né? O que o prefeito vai fazer, o que o vereador vai fazer, e era por escrito, era um negócio às vezes até chato da leitura. Hoje não, hoje está tudo informatizado, hoje tem tudo nas redes sociais. Então o vereador, o candidato a vereador ou o candidato a prefeito, ele tem um Instagram, ele tem uma rede social. Então lá, nessas redes sociais, você consegue ver qual que é o intuito dele de entrar no pleito, qual que é o intuito dele para ajudar a população. Então, hoje não há mais necessidade de você deslocar até um comitê, deslocar até algum lugar para pegar esse tipo de informações. Hoje não. Você abre o seu telefone, é muito fácil. Vê lá, ele tem esse propósito dele aqui, junto ao município, para mim é legal. Então, avalie. Isso é de grande e suma importância. Por quê? Toda a população estará nas mãos daquele prefeito e daqueles vereadores. Candidatos aí que tiveram durante esses 4 anos aí votações importantes na Câmara também, todo esse levantamento ali, às vezes você perde pouco tempo, não é muito tempo, vai na internet, pesquisa, olha,
teve projeto de lei, enfim, que virou polêmica na cidade. Deixa eu ver o que o meu vereador fez naquela época, deixa eu ver o que ele fez. E questionar, porque neste momento agora que o vereador... Porque muita gente fala, mas é o famoso assim, só vem até a porta da minha casa nesse período de eleições, né? E depois não vem. Às vezes procuro no gabinete, não está, ou enfim... Então, agora é o momento de fazer esse balanço mesmo e tentar entender a situação para frente, né? O momento é esse, o momento é agora, porque depois das eleições, aí ele já vai estar empossado no cargo, então ele já vai trabalhar para a população. Então, antes de votar, faça um voto de consciência, mas uma consciência muito profunda para não deixar a população desamparada. E eu acho que é interessante também, como nós estamos conversando, é sobre isso. Olha o tanto que é ruim a candidatura única, porque se eu vejo que aquele prefeito não tem um plano de governo que interessa para a sociedade, eu então vou para outro, ou vou para outro. Tem cidades, Luiz, que tem 10 candidatos a prefeito. Então eu tenho um leque de candidatos. Agora, chega numa cidade que infelizmente só tem uma candidatura, é muito ruim, porque é praticamente possível, não sei se dá tempo de falar aqui, mas é praticamente possível um candidato com chapa única perder. Por quê? Ele tem que ter apenas o voto dele, né, que é muito difícil ele errar o voto dele, né, eu acredito que não vai errar, como o voto válido. Então, se ele tiver o voto válido, ele já é empossado como o cargo de prefeito. Não tem nem como, né? A população falar assim, já que ele é só ele, eu vou votar contra, vou votar branco e nulo, porque ele precisa de um voto válido ali para ser eleito. Doutor Tiago, obrigado pela participação, passa muito rápido, né? É um tema muito bom, gera muito assunto, muitas situações, então quero agradecer aqui pela sua disponibilidade, né? Agradecer primeiro pela disponibilidade aqui na Opinião Regional. Já fica o convite para a próxima também, porque o assunto política ainda fica muita coisa a ser debatido sobre isso. Queria agradecer o senhor pela presença aqui, que o senhor deixasse um recado para os eleitores que estão em casa e ficar atento nesse período. Luiz, eu vou passar para a população o meu Instagram, Thiago ADV Lima, porque eu vou lançar agora, próximo às eleições, vários vídeos sobre crimes eleitorais. Então, lá no meu Instagram, vocês poderão ter um leque de vídeos, de material muito bom sobre crimes eleitorais. Devo lançar agora já nesse mês de setembro. Então, vários vídeos curtos explicando sobre crimes eleitorais. Vou aprofundar muito nesse assunto, até para dar subsídios para vocês votarem com mais tranquilidade nos seus candidatos. É uma grande satisfação, Luiz, estar aqui com você nesse programa maravilhoso que é a Opinião Regional. Estamos sempre à disposição. Obrigado, doutor Tiago Alves, aqui tirando todas essas nossas dúvidas em relação à política. E a gente já vai encerrando por aqui a Opinião Regional, vai ficando por aqui nessa edição, né? Mais uma vez, a gente volta na semana que vem com muito mais assuntos. A Opinião Regional vai ficando por aqui.